Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Você já ouviu esse salmo? É um salmo bem conhecido, um salmo onde o salmista declara: Senhor, eu sou tão impuro para estar diante do Senhor. A nossa nação é tão pecaminosa, os nossos pecados nos afastam do Senhor e nos tornam impuros. Portanto, quem poderá se apresentar ao Senhor? E ele continua: aqueles que têm a mão limpa e o coração puro. Mas onde é o santuário de Deus? Onde está a presença de Deus? Deus, quando deu uma ordem para Moisés criar ali um tabernáculo para que ele habitasse no meio da nação de Israel, não é que ele estava sem uma morada, porque os céus é o seu trono. Ele está sentado nos céus. Ele queria simplesmente que nós tivéssemos a certeza que Ele estaria conosco e que Ele está conosco. Para isso, como nós somos imediatistas e queremos as coisas palpáveis, temos que tocar para acreditar. Então ele falou para Moisés: então construa aí uma tenda, um santuário, que eu vou habitar no meio de vós. E igualmente foi dado a Salomão para que construísse ali um templo para ele também habitar no meio de nós. Davi disse: eu vou construir um templo para o Senhor. E Deus dá uma palavra para Davi através do profeta dizendo: não, quem irá construir esse templo é seu filho Salomão. E Salomão cria ali um templo majestoso, maravilhoso, assim, coisas de trazer aos nossos olhos mesmos a maravilha da engenharia. Como pode construir um templo tão grande para um Deus tão grande habitar? É isso? Não foi isso a intenção deles ali? Mas será que Deus habita nesses templos? Hoje? Antes sim, Deus deu a ordem e habitou. Mas será que hoje Ele habita nesses templos grandiosos, essas coisas maravilhosas da engenharia? Olha o que diz ele ali no livro de Isaías. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Ele habita no alto. Ele habita sobre todas as coisas. Você já imaginou a maravilha que deva ser o céu? Eu na Bíblia tem um homem que cita isso: eu fui ao terceiro céu. Eu conheço um homem que foi ao terceiro céu. Como ele foi, eu não sei. Essa é a declaração de Paulo quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Mas o que ele relata é que ele ficou maravilhado com as coisas que ele viu lá. Assim como João também, quando escreveu o Apocalipse ali, ele ficou maravilhado com as coisas que ele viu no céu. Tanto é que deixou registrado para nós. Mas o Senhor habita nos céus. Então eu acredito que seja maravilhoso, porque Deus é a personificação do esplendor. Mas ele continua dizendo aqui então, que espécie de casas vocês me edificarão? Que tipo de casa, que tipo de palácio você vai me fazer? Por mais que seja majestoso, maravilhoso, grandioso, lindo para se ver, nada se compara à minha perfeição. E ele continua dizendo: é este o meu lugar de descanso? É lá que eu vou descansar? Num edifício, num prédio, num palácio que você, homem mortal, vai fazer para mim com as suas mãos? É lá que eu vou descansar? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Não foi Deus que criou todas as coisas? Não foi Deus que criou a natureza para que extraíssemos dela a madeira, as pedras, o cimento, tudo aquilo que é necessário para edificar um palácio mais esplendoroso que exista no mundo? Tudo isso leva a esses materiais e não foi Deus que criou tudo isso? Não seria Deus capaz de criar do nada, assim como Ele criou a existência do nada, o nosso mundo, a nossa terra? Então ele continua declarando: não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. Então o homem queria ter estima diante de Deus, o homem queria agradar a Deus, o homem quer deixar o seu nome registrado na história como aquele que construiu a maravilha
do templo onde Deus supostamente ele diz habitar. Mas o Senhor fala: eu não habito em templos humanos, em templos edificados por homens. Eu não habito nesses lugares mais. Antes eu habitei quando o meu povo estava lá no deserto. Antes eu habitei quando eu dei a ordem para que Salomão construísse o templo. Eu me manifestava ali na Shekinah, em cima, dentro do Santo dos Santos, ali em cima da tampa da Arca da Aliança. E os antepassados viram a minha glória ser manifesta. Mas hoje eu me manifesto em templos humanos. Hoje o meu Espírito é enviado a cada coração. E se você ouvir a voz do Espírito, abra o seu coração. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nosso coração, a nossa vida, agora é o templo de Deus. É onde Ele deseja fazer morada. É onde Ele quer habitar, para estar conosco aqui nessa terra. Porque o seu templo lá no céu, eu tenho certeza absoluta que ele é grandioso, que ele é maravilhoso. Mas assim como Jesus se despojou da sua glória, estando lá no meio da maravilha, estando lá no meio da glória de Deus, sendo manifestado, adorado pelos anjos, ele decidiu: não, eu vou descer na terra, porque se eu não cumprir com esse sacrifício que eu tenho que passar, que é a cruz, os meus filhos, eles não herdarão o reino de Deus. Por isso é necessário que se cumpra o plano da salvação. E ele veio em carne e habitou entre nós, trouxe para nós uma nova perspectiva de vida, uma vida futura, uma vida eterna. Mas ele se foi novamente, ressuscitou no terceiro dia, cumpriu a sua promessa, mas nos deixou outra promessa: eu vou para que o Conselheiro venha e ele habitará no meio de vós. Ele habitará em vós. Ele fará morada no seu coração. O Espírito Santo de Deus. Portanto, nada que vocês venham fazer irá ser referência para a minha morada, a não ser o vosso coração. Então abra o seu coração para Jesus, abra sua mente para o entendimento de Deus e deixa Deus te transformar. Seja templo vivo do Espírito Santo de Deus, onde Ele irá fazer morada e irá te guiar pelos caminhos da salvação, pelas veredas da justiça. Assim como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é morada em mim. Eu sou morada dele, porque eu ando nos caminhos dele. E mesmo que a vida me leve a alguma tribulação, provação, tentação, porque eu não estou isento disso, e o próprio Cristo declarou: no mundo tereis aflições, porém tende ânimo, porque eu estou convosco. A promessa dele é real, ele está conosco, nós podemos sim passar por tribulações, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O espírito da maldade, o espírito do engano, ele ronda no mundo tentando persuadir aqueles que estão sensíveis à voz de Deus. Portanto, abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo faça morada em você. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, querido Deus, Pai, que a Tua palavra ela seja audível aos nossos ouvidos espirituais, para que possamos, Deus, refletir no Teu amor e, através de um coração contrito, quebrantado, sermos mesmo, Deus, templos vivos do Senhor, buscando uma nova vida, uma vida em santidade, uma vida para agradar o coração do Senhor e ser direcionado pelo Teu Espírito. Por isso, Pai, nessa noite nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos, Deus, faça morada em nós mesmos, Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor para ser usados, mas ser guiados também pelo Teu Espírito. É a minha oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se, morada do Espírito Santo de Deus. Você é o templo vivo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.